enorme estar na nossa casa. Quando nós falamos uma alegria enorme, pode parecer uma frase dita de forma automática, mas não é. É uma verdade. É realmente uma alegria enorme. Porque Jesus, o maior entre nós, quando esteve fisicamente na terra, ele disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Estando na presença de Jesus, não tem como não estarmos exultantes de alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso próximo filme, que estreia com a graça de Deus nos cinemas do Brasil no dia 3 de julho, ele nos traz a explicação da lei de causa e efeito. O primeiro filme, muitos aqui provavelmente devem ter assistido, foi o filme dos Espíritos, que chegou nos cinemas no dia 7 de outubro de 2011. Mas por que a lei de causa e efeito nos cinemas? Por que os nossos amigos espirituais escolheram a temática de estudo da nossa próxima obra cinematográfica? Esta lei, ao que nos parece, quando nós fizermos que a raça humana compreenda de forma racional a lei de causa e efeito, os nossos grandes problemas terão sido resolvidos. A lei de causa e efeito está presente praticamente em todas as religiões, com nomenclaturas diferentes, com explicações diferenciadas, mas bastante similares às explicações. Para os nossos irmãos budistas, a lei do karma. Para os nossos irmãos evangélicos, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E aonde quer que nós façamos a nossa visita religiosa, nós encontraremos a lei parecida com nomenclaturas diferentes. E curioso, se nós perguntarmos para os nossos irmãos da terra, definam a lei de causa e efeito na sua religião, com o nome que ela tenha, muito provavelmente eles a definirão como uma lei punitiva. Só que será que Deus pune? E por que essa confusão que nós religiosos fazemos, tendo-na como uma lei punitiva? Se nós formos procurar o primeiro evento de causa e efeito na Bíblia, primeiro evento de causa e efeito humano na Bíblia, muito provavelmente nós encontraremos o pecado original. Adão e Eva estavam no paraíso e quando tivessem fome poderiam comer o paraíso inteiro, menos uma fruta, o fruto do conhecimento. Ocorre que para a raça humana a negativa e a proibição não existem. Se eu disser para vocês, aqui todos, por favor, não pensem num elefante cor-de-rosa andando sobre o fio. Todos vocês pensaram. Alguns, inclusive, colocaram uma sombrinha no elefante cor-de-rosa. Outros descreveram a roupa do elefante. Embora eu tenha pedido para que ninguém pensasse assim. E como não existe a negativa e a proibição, eles foram e comeram o fruto do conhecimento. A causa, a desobediência ao Criador. O efeito, o banimento do paraíso. Então nos parece uma punição. Porém, em 18 de abril de 1857, é inaugurada na Terra, através das abnegadas mãos e da mente do racional Allan Kardec, a obra O Livro dos Espíritos. Inaugura-se na Terra algo que tem condições de explicar uma nova filosofia, uma nova ciência, uma nova religião, que tem condições de explicar os grandes enigmas existenciais humanos. Na sua quinta obra, a Gênese, o livro mais científico dos outros todos, Kardec nos fala da raça adâmica. E os espíritos superiores nos dizem que não houve o casal original, Adão e Eva, mas sim milhares de Adãos e milhares de Evas que ou estrearam, tiveram sua primeira encarnação como hominídeos na Terra, ou reestrearam, que são aqueles espíritos de planetas mais evoluídos
que não acompanharam a evolução dos planetas que estavam e reestrearam aqui na Terra como homem, como mulher. Leon Denis nos traz mais tarde acerca da evolução, e ele nos diz do minério para o vegetal, para o animal, para o hominal, até o angelical. E os espíritos superiores nos dizem que no instante que nós estreamos como homem e como mulher, nós temos a capacidade de pensar, algo que nos difere do reino animal. E neste instante, nós temos a lei divina na nossa consciência, o fruto do conhecimento. Dotados do fruto do conhecimento e da capacidade de escolher, simplesmente o que ocorre dali para diante, estaremos à mercê da lei de causa e efeito. Boas escolhas, bons frutos, más escolhas, frutos um pouco amargos, a nos reconduzir para as boas escolhas. Então, o que nos ocorre é que nós não fomos banidos do paraíso, mas a partir do momento que tivemos a capacidade de discernimento, nós fomos convidados a construir o paraíso dentro de nós. E assim é com toda a lei, com todos os profetas. Se nós a estudarmos de forma superficial, nós compreenderemos muito pouco. Mais tarde, da Gênese bíblica, bem mais tarde, viria o maior entre nós e nos recomendaria: a letra mata e o espírito vivifica. Para nós, nesse instante, Jesus nos convida que façamos as indagações, que sejamos pesquisadores de toda a obra cristã, para compreender tudo aquilo que a lei e os profetas nos trouxeram. Até porque tratam-se de livros, de obras. Na verdade, a Bíblia, nós dizemos que a Bíblia é um livro, mas ela é muito mais que um livro. Ela é uma biblioteca, porque dentro deste livro existem muitos livros, né? Vários autores contaram essa história. Porém, no curso dos milênios, os poderosos, entre aspas, da Terra, muitas vezes alteraram os textos. Para quê? Porque ficava mais fácil dominar. Constantino, o imperador romano, que abriu as portas, autorizou o cristianismo. E por que o fez? Porque ele não conseguia mais frear o avanço dos cristãos. Os cristãos já eram tantos que era impossível frear o cristianismo. Então ele inteligentemente se utilizou daquela frase, né? Se não pode com eles, junte-se a eles. E ele, a partir de 325, começa os concílios ecumênicos, e aconteceram muitos no decorrer dos séculos vindouros. E estes concílios mudaram muitos dos textos. E as traduções, então? As traduções que foram feitas, muitas vezes, foram traduções tendenciosas. E isso nos afasta da compreensão do verdadeiro, nos impelindo ao estudo para compreender aquilo que a lei e os profetas nos trouxeram. Uma ocasião eu andava pela cidade de São Paulo e o amigo espiritual resolveu conversar comigo. Isso às vezes acontece e às vezes é tão forte que eu confesso a vocês que verbalizo, respondo falando, não precisa, é sempre mente a mente. No caso em questão, eu me lembro que estava andando pela cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, e ele veio bater um plá comigo, e a coisa era tão forte que eu conversava com ele. Muito provavelmente aquelas pessoas que passavam por mim, né, olhavam e falavam: nossa, tão bem apessoado, né, falando sozinho. E eu não estava falando sozinho. E ele veio me trazer acerca das negativas dos 10 mandamentos. E me perguntou: André, o que são as negativas dos 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cometereis adultério. E eu não soube responder porque não sabia exatamente que tipo de resposta ele esperava de mim. E ele me pergunta:
você acredita que seja uma proibição de Deus? Eu não respondi porque achei que estava muito fácil. Vi que tinha pegadinha. E ele me disse, se você disser que sim, você está dizendo que Deus é incompetente. Porque Deus diz, não matarás, e contabilizam-se a centenas os assassinatos na Bíblia. Sendo que algumas vezes os próprios profetas são ou os mandantes ou os executores. Deus manda que não se cometa adultério. O adultério é descrito na Bíblia muitas vezes. Não furtarás, enfim. Então Deus é incompetente, Ele manda que as criaturas não façam e as criaturas fazem. E aí ele nos traz, André, trata-se de uma declaração de impossibilidade. Eu confesso a vocês, não entendi nada. E ele foi adiante. André, a morte existe? Não, a morte não existe. Muito bem, você dá 40 tiros na criatura, o corpo cai inerte no chão, mas o espírito prossegue, porque a morte não existe. Então não matarás. É impossível matar alguém. Não cometerás adultério. Adultério é de mentir, de enganar. Você pode enganar a todos durante algum tempo, você pode enganar alguns durante todo o tempo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo. E melhor, você não pode se enganar, porque a lei divina está na sua consciência. E você sabe, na tua contabilidade, você sabe os acertos que deu e as pisadas na bola que deu também. Então, não cometerás adultério, não adulterarás a tua consciência. E aí ele foi passando os 10 mandamentos, né, segundo o entendimento dele, né? E quando ele chegou em honrarás teu pai e tua mãe, eu disse, mas tem gente que não honra companheiro. Ele falou, mas vai honrar, vai respeitar. Se não honrar, não respeitar nessa encarnação, reencarna de novo. E de novo, e de novo, e tantas quantas vezes sejam necessárias, para muito mais que honrar e respeitar, amar, do fundo de sua alma. E o que mais me impressionou foi que o amigo espiritual nos trouxe sob a explicação do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa de servidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Um Deus ciumento, não é isso? É Deus dizendo, olha, é para vocês gostarem só de mim. Eu sou o cara, o resto é o resto. Né? E nós antropomorfizamos Deus. Aproximamos o Criador da criatura e não as criaturas do Criador. E aí o amigo espiritual nos diz, André, nesse instante é Deus dizendo para nós, filho querido, eu te amo tanto, e como pai que te ama, eu te quero feliz. Então, tenha amor, tenha paz, tenha luz, tenha perdão na sua vida. E isso sou eu. E se você me tiver em primeiro lugar na tua vida, você estará feliz, estará pleno. E o que ocorre até hoje, quando nós nos perdemos, é quando nós elegemos como os primeiros deuses de nossas vidas a insegurança, o medo, o orgulho, a vaidade, a falta de fé, o materialismo. Nesse instante nós nos desarmonizamos. Então vocês vejam que numa análise rápida dos 10 mandamentos, nós começamos a ver as coisas muito diferentemente daquilo que nos foi apresentada ao longo das nossas encarnações. Assim é toda a lei divina. Na questão primeira de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre Deus. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sequência, ele vai atrás da descoberta dos atributos da divindade. Onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. E ele tenta se aprofundar na compreensão de Deus. E de uma certa forma, os amigos espirituais dizem para ele, nego, pode parar, não vai rolar. Vocês não têm condições de compreender Deus. Compreendam Jesus, o vosso modelo e guia. Passados mais de 2000 anos, nós compreendemos Jesus, de fato. Para nós, intimamente, acreditamos que nós pouco sabemos de Jesus. E pouco sabemos que cometemos um erro
classificamos Jesus de religioso. E esse erro foi fundamental para que nós não venhamos a compreender Jesus. Ocorre que para nós, se tem algo que Jesus não é, é religioso. E ele mesmo nos disse isso. Porque religião vem do latim de religare, que no caso em questão é a proposta de religação das criaturas com o Criador. Só que tem um problema. Jesus, quando esteve conosco, disse: eu e o Pai somos um. Quando ele diz que ele e o Pai são um, ele diz que está intimamente ligado com o Pai. Se ele está intimamente ligado com o Pai, se tem algo que ele não precisa se religar com o Criador. Nós necessitamos disso, não Jesus. E quando nós transformamos Jesus em um religioso, nós setorizamos Jesus. O Jesus católico, o Jesus protestante, o Jesus da messiânica, o Jesus espírita. E cada um destes Jesus é diferente do outro. E o meu Jesus não serve para ele, porque ele tem o Jesus dele. Nós necessitamos de religião. Na verdade, se formos estudar, Jesus não era cristão, Buda não era budista, Mohammed não era muçulmano. Eles vieram nos trazer uma proposta de iluminação. Nós que ainda necessitamos dessa separação. E o grande problema, quando nós apresentamos Jesus religioso, a maior parte da terra hoje em dia já não acredita mais. Porque as pessoas precisam de razão para a compreensão. Imagine vocês têm um amigo, uma amiga, que tem lá 4, 5 universidades, fez mestrado, pós-graduação, doutorado, fala 4, 5 idiomas, viajou para muitos países no mundo, mas nunca teve a graça de ter uma religião, nunca teve alimentado a sua espiritualidade. E vocês são companheiros de trabalho daquela criatura, né? E vocês, sim, são pessoas que fazem tudo certinho. Como católicos, toda semana estão na igreja. Como protestantes, também na igreja. Como budistas, no templo, né? Como marido, como mulher, como pai, como mãe, cumprem integralmente com as obrigações do lar. Como filhos, sempre atentos nas necessidades de vossos pais. Como profissionais, cumprem com grandiosidade o contrato trabalhista da qual estão alicerçados. Na sociedade, trabalham para mitigar a dor humana, alicerçando-se às entidades de promoção e assistência social. São seguidores de Jesus, do Senhor, né? Não importa em qual religião. Até nós podemos dizer que, se fizermos estudo, a gente pode entoar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí vem um vendaval e a casa vai embora. O marido, a esposa adoece e parte. O filho vai atravessar a rua, vem um carro, bau. O patrão resolve fazer um corte na empresa. Lá vai seu emprego. E o dinheiro? Você vai fazer uma visita no médico e descobre que está doente. Lá vai a sua saúde. E aí talvez esse seu amigo, essa sua amiga diga: que história é essa de que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Está faltando. Aí um amigo foi estudar os textos mais antigos do Velho Testamento e do Novo também. Aprendeu o aramaico, o hebraico, o latim, né? E foi lá no Velho Continente ter acesso aos manuscritos mais antigos e nos trouxe. Trocaram só uma palavra do Salmo 23. Não é nada, é não. Isso muda completamente a compreensão do Salmo. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ainda que me falte o marido, a esposa, o filho, o emprego, a saúde e a casa, o Senhor não há de me faltar. Então vejamos como estas alterações todas fazem muito significado, o que demanda de nós muito estudo. Por isso que eu gosto de apresentar às criaturas não o Jesus religioso,
mas os outros atributos do Cristo. Para mim, por exemplo, eu gosto de apresentar o divino administrador de empresas. Fez esta empresa há mais de bilhões de anos e, apesar de nós, tem feito ela evoluir. Aí alguns talvez digam, não, mas não está evoluindo, não é o que eu vejo no noticiário. Mas vai estudar história, vai ver os instrumentos de tortura, as doenças do passado, todos os excessos que os ditadores todos faziam. As coisas evoluíram, e evoluíram muito. É tão competente administrador de empresas que tem feito essa evolução acontecer sem demitir um único colaborador. Nenhum. Nós não. Quando somos administradores de empresas, as coisas vão mal, a gente faz um corte e manda metade embora. Tudo bem, esse é um instrumento, né? Para nós, administradores, ainda em aprendizado, mas Jesus não. Aí talvez alguns digam, mas não está acontecendo aquele papo da separação do joio do trigo, e aqueles espíritos que não acompanharem mais a evolução da Terra, não passarão a reencarnar em outro planeta? Mas não é demissão, é desmatrícula. Desmatricula aqui, Jesus manda um WhatsApp para o outro espírito crístico e arruma a matrícula lá no outro planeta. Mas ele não abandona. Outro dos atributos que eu gosto de apresentar de Jesus. O divino cientista, o divino médico, sua ciência e sua medicina é tão avançada que, passados mais de 2000 anos, a nossa ciência, a nossa medicina, não é capaz de explicar a complexidade da ciência e da medicina do Cristo. O divino pedagogo, e porque não só falava, fazia. Eu posso vir aqui, passar uma semana, fazendo um seminário maravilhoso de perdão. Um dia vocês vão a São Paulo e me veem mostrando o dedo do meio para alguém. Eu sou aluno, Jesus não, ele é mestre. Ele fala, ele faz. Ele recomenda a Pedro o perdão 70 vezes 7, e no auge da crucificação, o que ele diz? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Isso é muito importante para o nosso estudo. Por que Jesus não disse, Pai, eu os perdoo, pois eles não sabem o que fazem? Porque ele não estava magoado, não estava chateado, não estava agredido. Nós não. Vamos ao cabeleireiro, cortamos nosso cabelo, fazemos uma tintura, chegamos em casa, o marido não percebe, pronto, já ficamos magoados, né? Já nos desarmonizamos, exigimos o perdão. Ou marcamos o nosso jogo de futebol, a chuteira está pronta, a mala está pronta para o próximo dia, a esposa nos diz, mas amanhã é aniversário da mamãe, bem. E a gente mata a velha no pensamento. Já se desarmoniza, já fica magoado, já fica chateado. A gente exige o perdão do outro, o outro pede perdão. A gente da boca para fora diz que perdoa, uma semana depois está discutindo e joga na cara. Cortei o cabelo, você não deu a mínima, marquei o jogo, perdi por causa da sua mãe. Mas Jesus não. Cuspiram-lhe na face, colocaram-lhe uma coroa de espinho, pregaram-lhe numa cruz, flagelaram-lhe as carnes, e ele não estava magoado, não estava chateado. Então ele rogou ao Criador o perdão. Para nós, nesse instante, ele estava recomendando que aquelas criaturas se utilizassem da lei de causa e efeito de forma proativa e não punitiva, como fez Longinos, o centurião romano, que para saber se Jesus tinha morrido mesmo, enfiou-lhe a lança no peito. Ao que consta nos escritos, a lança transpassou-lhe os pulmões, os líquidos do corpo de Jesus escorreram, atingiram as vistas de Longinos, que tinha um processo avançado de cegueira, não estava cego, mas estava a caminho. Ele foi curado e daquele instante em diante se transformou num dos grandes primeiros cristãos, trabalhando pelo plantio do evangelho na terra. Então, ele utilizou a lei de causa e efeito de forma proativa. Uma lei de promoção. E às vezes a gente escuta aquele comentário assim, você soube de fulano? Não, o que aconteceu? Encheu a cara, botou fogo no barraco. E a mulher morreu queimada. Mas a lei de causa e efeito vai pegar ele. Ele vai arder que nem uma tocha.
nessa ou na próxima encarnação ele vai morrer queimado. Ah, não tem escapatória. Claro que não. Ele vai ser bombeiro e vai salvar as pessoas do incêndio e vai se harmonizar de forma proativa. Se tiver bombeiros aqui entre nós, por favor, vocês não mataram ninguém queimados, não. A criatura fez aborto, a gente escuta aquele comentário assim, ah, vai ficar estéril, certeza, a lei de causa e efeito vai pegar ela. Né? Ou vai ter uma doença no útero. Né? Não. Ela vai se arrepender do fundo da sua alma, vai ter os seus filhos, vai amá-los com tanto carinho, com tanto esmero, e o amor cobre uma multidão de pecados e vai harmonizar o seu chakra genésico. Se não tiver filhos, ela vai trabalhar como voluntária em um orfanato. E o amor cobre uma multidão de pecados. Essa é a proposta que Jesus nos trouxe, não é da punição. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas a punição acontece. Ora, não é bem assim, acontece algo similar. O nosso amigo espiritual está dizendo para nós, vai por aqui. E a gente vai por onde? Por ali. E aí ele insiste, carinhosamente, é por aqui, a gente vai por ali. Ele por aqui, a gente vai por ali, a casa cai. E a gente cai no chão, chora, faz uma vítima, diz eu não sabia. E o amigo espiritual faz assim para a gente, ó. Sabe sim, porque a lei divina está na nossa consciência. E o nosso mentor querido está o tempo inteiro nos intuindo, não, vá por aqui. Então, quando a casa cai, é para que nós venhamos a utilizar a nossa inteligência para ir para o caminho certo. Mas é sempre promoção. E é dessa forma racional que nós precisamos apresentar a lei de causa e efeito para toda a Terra. E para quê? Porque a gente é bonzinho? Não, porque a gente quer ser feliz. Porque a gente quer dormir com as nossas portas e janelas abertas. Nós queremos que os nossos filhos vão para as ruas e nós fiquemos em paz. Nós queremos que na frente da urna eletrônica nós não estejamos morrendo de medo. Né? Quando nós apresentarmos a lei de causa e efeito para as pessoas de forma racional, as pessoas compreenderão. O Jesus racional, as pessoas compreenderão. E aí tem gente que diz assim, não, mas não dá para seguir esse cara, não dá. Até porque o cara falhou. Como assim ele falhou? Se ele era tão especial assim, como é que ele não percebeu o que estava se arquitetando ao redor dele, a crucificação, e não fugiu dela? Como é que quando ele não estava na cruz, ele não deu jeito de descer de lá, se ele era tão poderoso assim? E aí nós gostamos de apresentar o Jesus, um dos atributos de Jesus que eu particularmente mais gosto, porque é no que eu me formei, que é o marqueteiro divino. Mas aí talvez muitos aqui digam, não, marqueteiro não. Está pegando pesado demais com Jesus. Marqueteiro é o cara que vai ajudar a eleger o cara que vai me ferrar nos próximos 4 anos. Marqueteiro é o cara que faz a campanha do álcool, do cigarro, do materialismo, mas não o marqueteiro divino. O marqueteiro divino propagandeou amor. E foi tão competente no marketing que fez, que precisou só de 3 ou 4 anos para mudar o tempo entre antes e depois dele. E detalhe, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha imprensa escrita, de sua mão ao que consta não escreveu uma única frase. Não tinha internet, gente. Vocês já imaginaram Jesus com Facebook? Que maravilha que não ia ser. Não tinha nada disso. E a crucificação é uma ação de marketing. Por quê? Porque ele conhece o seu cliente. E o seu cliente é o cara, é essa sociedade, que 2000 anos após a vinda dele, adora o Brasil urgente. O Cidade Alerta. O Polícia 24 Horas. Jesus sabia disso. Então a crucificação é Jesus dizendo para nós, meu irmãozinho querido, eu amo tanto você, só que para você me escutar, você exige o meu sangue. Esse espetáculo sangrento da crucificação vai fazer você prestar atenção em mim.
e aí você vai se iluminar. E como eu te amo, eu dou meu sangue para você. Então não é falha, é plano de marketing. E esse Jesus fará com que as criaturas acordem. Porque, entre outras coisas, ninguém mais acredita no diabo e no inferno. Não acreditam. Meia dúzia de gato pingado acreditam. Neste que foi um dos grandes trabalhadores de Jesus. O diabo trabalhou duro para Jesus. Porque as pessoas, por temerem ele, não faziam as grandes bobagens. Mas hoje, ninguém mais acredita num cara que a única missão dele é ficar cozinhando os outros eternamente num caldeirão. Ninguém acredita mais. Mas se a gente mostrar uma lei de causa e efeito racional, qual é o ladrão que vai roubar sabendo que a lei de causa e efeito vai o alcançar? O estuprador que vai estuprar. O político que vai se corromper quando tiver à sua frente uma oportunidade bendita de servir a coletividade no limite de suas forças e não ser servido dela. É esta lei de causa e efeito que nós temos que apresentar para as criaturas. E não para que as pessoas sejam espíritas, porque isso pouco importa. A religião do futuro sequer é o espiritismo. O espiritismo é o futuro das religiões. A religião do futuro é o amor. Mas a codificação espírita, e os livros todos e todos os ensinamentos que nos chegaram, têm condições de explicar de forma racional a lei de causa e efeito para a coletividade humana. E nós precisamos apresentar isso para 28 bilhões de seres. 8 bilhões de encarnados e 20 bilhões de desencarnados. Temos um trabalho grande pela frente. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer casas espíritas. Vamos fazer um acordo com a Votorantim, que vai nos dar cimento, outra empresa vai nos dar bloco, né? Outra vai dar vidro, telhado. E se formos muito competentes, daqui a 50 anos, teremos construído centros espíritas na terra inteira. Aí nós teremos um segundo desafio, fazer com que as pessoas entrem na casa espírita. Há 15 anos atrás, eu trabalhava na TV Cultura e fazia reportagens externas, né? Filmagens externas. E como o trânsito de São Paulo é uma maravilha, eu aproveitei para estudar todo o Pentateuco kardeciano, toda a obra de André Luiz, enfim, né? E eu tinha um amigo que era evangélico. E ele me via lendo os livros espíritas e perguntava, como é que o espiritismo explica isso? E eu, de acordo com a minha compreensão, explicava. Como é que explica aquilo? E eu explicava. E ele dizia, faz sentido, faz sentido. Um dia ele falou para mim, eu quero conhecer uma casa espírita. Eu falei, eu levo você, marcamos, né? Domingo que vem, por exemplo. Chegou na terça-feira, encontrei com ele nos estúdios da TV, ele trêmulo, assustado, com os olhos fundos, né? André, eu não posso. Não pode o quê? Ir numa casa espírita. Eu sou a terceira geração de evangélicos. Meu avô foi, meu pai é, eu sou. Eu não estou conseguindo dormir mais de imaginar que eu vou ter que entrar numa casa espírita. Eu falei, você não tem que entrar, não entre. Volte a dormir, fique em paz, né? Mas ele já tinha sido influenciado. Marcou outras 2 vezes, deu cano nas 2. Um dia ele bateu o pé, deu uma de macho, falou, hoje eu vou. Botei ele no carro e fomos a caminho do centro espírita. Olhei para ele com o olhar perdido ao longe, assustado, segurando aquele negócio do carro que tem nome feio. Eu falei, vou fazer uma brincadeira antes que esse cara chegue espírito lá na casa espírita. Eu falei, olha, no caminho do centro espírita nós vamos precisar fazer uma paradinha. Ele falou, uma paradinha? Eu falei, sim. Ele falou, para quê? A gente precisa comprar um frango, uma garrafa de cachaça, 7 velas pretas, 7 velas vermelhas, alguns charutos, né? O carro estava em velocidade, quase que ele abre a porta e se atira. Está lá até hoje, mas olha o trabalho que não deu Nós temos 28 bilhões para levar. E o cinema é uma ótima forma de fazer isso. Quando nós fizemos o filme dos espíritos, nos chegaram tantos e-mails, comentários de Facebook, cartas, que eu até imaginei que ninguém mandasse mais, das pessoas falando do seu encontro com o filme, do seu encontro com a doutrina dos espíritos através daquele filme, do seu reencontro. E uma dessas mensagens foi significante para o nosso trabalho. Um homem, e ele nos dizia, eu sou nascido espírita, pequenininho ia para o centro espírita, mas quando me tornei adolescente, a primeira coisa que fiz foi fugir daquele lugar. E nunca mais quis saber. Casei-me, meu pai e minha mãe sempre falavam assim, meu filho, pelo menos estude, leia, pelo menos leia. Mas eu não queria nenhuma ligação com o espiritismo.
Aos 40 anos de idade, ele estava passando férias em Belém do Pará, depressivo, sofrendo. Ele, a mulher e os filhos foram ao cinema. Foram assistir um filme qualquer. Quando lá chegaram, o filme já tinha começado, o filme que eles queriam assistir. Atrasaram-se. Aí perguntaram para o bilheteiro, qual é o próximo filme que está passando? O bilheteiro falou, o filme dos espíritos. Ele falou, ótimo, terror, vamos assistir, né? Entrou, não era terror, e quando saiu nos disse que as duas coisas que ele fez, entrar em uma livraria, comprar o livro dos espíritos, ligar para sua mãe e falar, mãe, a partir de hoje eu vou estudar a doutrina dos espíritos. Graças a Deus já foram 6 filmes espíritas, esse é o 7º. Eu fico me perguntando, quantas pessoas não se reencontraram? Quantas pessoas não tiveram seu primeiro contato com a doutrina dos espíritos? Quantos eu te amo não foram ditos? Quantos me perdoe não foram ditos? E quantos eu te perdoo não foram respondidos? Quantas pessoas talvez não entraram numa sala de cinema desesperados, à beira, quem sabe, até de um suicídio, e ali entraram em contato com algo absolutamente diferente em suas vidas? É para isso que nós fazemos filmes espíritas. E esse filme foi feito com muito carinho. Durante mais de 67 dias nós estivemos envolvidos. Todos os dias iniciávamos o nosso trabalho fazendo uma prece, o que foi fundamental, coisa que eu não consegui fazer no primeiro filme, e eu consegui fazer nesse filme, né? Que é começar o trabalho com uma prece. E a importância disso é que nós entrávamos em sintonia com aqueles que de fato dirigem uma obra para Jesus. E aí tudo ficava mais fácil, né? Aí as pessoas perguntam assim, teve fenômeno? Porque espírita adora fenômeno, né? Aí eu respondo, teve fenômeno, entre aspas. Por exemplo, uma parte do filme, o filme conta a história do policial Paulo II da esquerda para a direita. Ele tinha uma vida tranquila, casado com a Carolina, a última à direita, quando um motorista alcoolizado vem, atropela e mata sua esposa e seu filho. O motorista alcoolizado é o terceiro, né? Ele se revolta com a justiça dos homens, se torna um justiceiro. Vai eliminar a primeira moça à esquerda, e nesse instante eles entram em contato com um trio de amigos, 3 religiosos, amigos entre si, um padre, um pastor e um espírita. E esses 3 começam a apresentar Deus, Jesus, a proposta de perdão na vida do casal. E eles começam a se iluminar. Embora é um filme que não se fundamenta, não é escrito em cima de nenhum livro especial da doutrina espírita, ele não é uma adaptação, mas ele se vale do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, para explicar o drama de seus personagens. Então o motorista, o terceiro, que atropela e mata, causas atuais das aflições. E os outros 3, causas anteriores às aflições. Na parte de baixo do cartaz a gente vê uma reunião mediúnica, onde eles vão a essa reunião mediúnica e o psiquismo deles lhes mostra o que aconteceu no século XVIII, século XIX, explicando a causa cujo efeito nesse momento eles estão sofrendo. E nós fomos fazer a cena do século XVIII, que era feito num casarão do século XVIII, século XIX, só que na parte externa estava chovendo. E aí os amigos nos perguntavam, o que nós vamos fazer? Está chovendo, como é que a gente faz? Nos ocorreu dizer, fiquemos em paz. Vamos ligar todo o equipamento, colocar a roupa, maquiar os atores, passar a cena. Quando nós estivermos prontos, a chuva cessa. E quando ficamos prontos, a chuva cessou. E aí vocês vão dizer assim, nossa, os caras são bons, hein? Parar a chuva. Claro que não. Os nossos amigos espirituais, diretores, produtores, roteiristas do filme, têm equipamentos meteorológicos muito melhores e mais avançados do que os nossos. E se eles autorizaram que nós filmássemos naquele dia, é porque eles sabiam que seria possível. Olha como a razão, né, para toda a explicação, se nós tivermos a doutrina dos Espíritos por trás. Nós vamos mostrar o trailer do filme e aí a gente encerra.
nossos corações ao alto, em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você está livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar a gente surge uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa loja. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e minimize-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Vocês podem ver, se trata de uma peça um pouco impactante, porque nós também estamos treinando para sermos marqueteiros divinos. Então nós queremos que, além dos espíritas, aquele pessoal que adoram crime, adoram sangue, vá ao cinema, né? E aí eles vão ver amor, vão ver paz, vão ver luz, né? Meus irmãos, minhas irmãs, nós viemos aqui, além de falar da lei de causa e efeito, pedir a vocês que estejam conosco desde hoje, para que façamos juntos esse filme um grande sucesso e assim dar força para os próximos que virão. E como é que a gente pode fazer isso? Desde já, acessando o Facebook, que Jesus não tinha, mas nós temos, facebook.com/causa e efeito, curtindo a página, assistindo o trailer, porque na medida que esses números crescem, os homens de cinema percebem que vão ganhar dinheiro com isso e colocam o filme nas salas de cinema. E aí cada vez mais pessoas vêm e assim nós vamos fazendo acontecer essa mensagem do bem, né? Além disso, muito importante, por favor, comuniquem para os seus amigos, familiares, vizinhos. E muito importante também, estejam conosco, especialmente nos dias 3, 4, 5 e 6 de julho, porque são os 4 dias de estreia do filme. Se o filme tiver uma bilheteria grande nesses dias, ele ganha força e falará para o maior número de pessoas. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que no mundo o mal sobrepuja o bem, e a resposta deles, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Está na hora da gente acabar com a timidez do bom para mostrar para esse mundão que Deus é Pai. E que Jesus é nosso irmão e nosso mestre querido. Obrigado.